Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Podemos começar. Perfeito. Primeira ficha da Ana Cristina. Inflamação da unha encravada no dedão do pé direito. Colocar numa bacia de água quente com sal e deixar até amolecer. Massagear quando necessário. Doutor, o microfone falhou na última palavra. É o próximo. Sim. Perfeito. Aparecida Rodrigues, crise de labirintite, acompanhada de tontura e vômito. Respirar. Olhando no horizonte durante 5 minutos. Não fazer movimentos bruscos. Faremos nova cirurgia. Sábado, às 10 horas. Compreendeu? Sim, doutor. Pronto. Nancy Mendes Lombardi, tonturas e ânsia. O mesmo exercício da moça anterior. Faremos a cirurgia diferente, mas faremos a cirurgia no próximo sábado.
para essa moça. Evitar alimentos com excesso de açúcar, pães, tal. Deverão ser consumidos com moderação. Perdão, doutor, eu não entendi as duas últimas palavras. Depois do pães. Sal. Sal, ok. Deverão ser consumidos com moderação. Ok. Próximo. Kenzo Kitahara. Rinite alérgica. Aplicar algodão levemente umedecido nesta região. Bebido em água e óleo essencial de pimenta-menta ou embebido no chá de cravo. Faça chá com bastante cravo e embeba o algodão. Coloque nesta região de molho para quente, sem danificar a pele da criança. E aqui. Esta receita serve para todos que tiverem rinite. Favor anotar e passar para a menina. Anotado, doutor. Próximo. As fichas que chegaram por e-mail já foram passadas. Deixa eu ver se alguém quer tratamento aqui no chat. A Laura Gostaria de agradeceu. saber. Ok. Perdão, pode falar. Só dizer que a Laura agradeceu pelas orientações para o filho dela, para o Kenzo. Gostaria de saber como estão as pacientes. Isabel, Piara, Milena, Isabel, quer responder para o doutor como você está? Seu áudio está fechado, Isabel. Se você quiser escrever, escreve que eu leio para o doutor. Enquanto isso, Milena, quer responder ao doutor, por favor?
Temos aqui o dia inteiro. Aline, Oi, Aline, oi, é a Milena. pode falar, Milena. Eu tô me sentindo bem melhor. Ainda falta uma cirurgia no sábado, né? Sim, Mas mudou bastante, viu? Tô bem mais calma, bem mais centrada, bem. Eu tô bem melhor, mas falta a cirurgia de sábado ainda. Mas aqueles processos que eu tive de muitas reações que eu tive. Não tô tendo muitos mais, não. A única coisa que me aconteceu foi que me desceu, que não era para ter descido, que eu tô no processo da menopausa, mas me desceu e de resto tá tá tudo bem. perfeito, agradeço. Obrigada. A, o Piara colocou que ele está melhor, mas imagino que seja ainda com o pescoço irritado. A pressão não baixou mesmo com o remédio, então permanece com a pressão alta, mas agradece o tratamento, doutor. E a Isabel que colocou que ele está bem melhor, mas ainda com um pouco de canseira no peito. Permanecerão no tratamento. Entretanto, um recado para três e para todos que estiverem vendo. Olhem para o copo meio cheio. Tudo que conquistaram. Tenham consciência do que ainda precisa melhorar. Mas olhar para o copo meio cheio faz a diferença para um bom tratamento na vida. Eu posso tirar uma dúvida? Sim, Eu não sabia que seria um trabalho de cura. Faz alguns meses que eu não participo. Às vezes que eu participei, era tipo de uma palestra. Eu tô com um problema desde fevereiro, uma alergia muito forte. Eu posso falar dele aqui? Sim, pode pedir para o doutor tratar, não tem problema. Desculpa, eu não sabia que eu podia escrever, nem aonde eu podia escrever. Então, próxima vez eu vou fazer direitinho. Depois eu te oriento agradeço por certinho e falar. passo o formulário. Tá bom. Eu tive erisipela em fevereiro. Tomei antibióticos por 4 semanas e curou. A mesma alergia que coçava muito e deu as feridas que causou erisipela na perna direita começou agora há um mês na perna esquerda. Eu já fui em 3 consultas, tomei antialérgico, tomei corticoide e não melhora, mas não some e coça muito. Eu estou tomando antialérgico que diminui a coceira, mas também não some. Como eu tenho diabetes, a diabetes também, agora que ela está ficando mais controlada, eu creio que seja disso também, que é difícil cicatrizar, mas eu não sei o que tomar. Até comecei uns florais, um tratamento natural, agora que demora o efeito também. Mas se teria algo para aliviar essa coceira e diminuir essa vermelhidão, essa inflamação na pele. É na coxa e na canela da perna esquerda. Tá, o doutor vai tratar e vai te orientar, tá? Temos os procedimentos necessários. Entretanto, hidratação com óleo de amêndoa na região, desde que não lesionada. Evitar
água quente, optar por água morna ou fria para lavar no ambiente, não passar sabonete, especialmente antibactericida, limpar com água, não esfregar e pode lavar com shampoo de glicerina neutro, sem esfregar ou atritar, e muita hidratação por toda a pele. O restante será feito em cirurgia no próximo sábado, 10 horas. Compreendeu? Entendi, anotei tudo. Obrigado. Agradeço. Eu que agradeço. Algo mais? A Iliana colocou que também agradece pela cirurgia, que sábado que vem terá a última. O Piara complementou que o remédio da pressão alta está acertado ou se ela precisa voltar ao médico. O corpo tem respondido? Perdão, doutor, eu não entendi. O corpo tem respondido à medicação? Piara, pode nos dizer, por favor, se o corpo tem respondido bem à medicação? Dado qualquer médico faça, deve e sempre será calibrada pelo paciente. Quando há o excesso da dose, o corpo reage de maneiras negativas, com efeitos colaterais fortes. Entretanto, se a dose for menos do que necessário, o corpo não reage e o sintoma permanece. É importante calibrar junto com o médico da Terra a dose. Compreendeu? Sim, doutor. Agradeço. Agradeço, doutor. Meninas. E meninos também, temos meninos.
Obrigada, Aline. O que você colocou? Me colocou de frio. Quando você vai voltando, deixa eu falar uma coisinha sobre tratamento do doutor. Às vezes, nas orientações que ele passa pré-cirurgia, que ele pede para não fazer o consumo de nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum tipo de substância que possa trazer algum tipo de prejuízo para a pessoa, ele é uma orientação geral. O doutor não está chamando ninguém de alcoólatra, ninguém de drogado, nada do tipo, tá? É uma orientação geral, é uma orientação que é passada para as pessoas que vão fazer algum procedimento cirúrgico com o doutor. Então, não levem para o pessoal se eventualmente o doutor falar, não é para consumir bebida alcoólica. Poxa, mas eu nem bebo. Que bom, a sua saúde agradece e o doutor também que facilita o procedimento. É isso aí. E essa cirurgia eu nunca participei de nada, gente. Eu caí hoje aqui, assim, desculpa, faz meses que eu não entro. É só eu acessar às 10 horas sábado, então esse preparo todo, depois você me passa Eu para te me passo as fazer instruções certinho. certinho. Eu te chamo no WhatsApp, te passo as instruções. Pode ficar tranquilo. Sempre Desculpa, viu? Eu também não perguntei nada, que imagina, eu fui assim na hora eu já entrei. que Eu bom. nem sabia que era cura. Eu falei, ai meu Deus, será que vai ficar alugada? Não é? Eu falei, bom, enfim. Não tem problema. É, sempre, quando tiver cirurgia com o doutor, nunca me perguntem, porque eu não vou eu não vou saber resposta. Direcionem para a Aline. A Aline está no grupo, ela vai saber Tá. responder melhor que eu, porque as pessoas querem falar comigo, mas eu sou a pessoa menos indicada. Eu geralmente não lembro. Por que que eu não lembro? Porque sou médium inconsciente? Não, porque é muita coisa que ele fala. Então, passa e vai embora a informação. Se não é para mim a informação, eu não vou. Ou se não é alguma coisa muito chocante, eu não vou lembrar, entendeu? Então, conversem com a Aline que ela vai saber melhor do que eu. E Rosicler, eu vou colocar no grupo também a fichinha. Se você puder preencher a ficha, é um formulário muito simples, na verdade, do Google, esqueci o nome do Google, gente. Google Formulário. É bem simplesinho, mas por que que a gente pede? Há 5 anos que a gente faz esse trabalho. A Aline já está comigo há uns 4 anos e pouquinho, né, Aline? O doutor. Mais ou menos E por aí. a gente vê quantas fichas já foram tratadas, quantas fichas o doutor, quantas pessoas o doutor já tratou nesses últimos 5 anos. A Aline deve ter um controle melhor do que o meu, na verdade, sobre isso. Mas é muita gente tratada. Tá. Ah, Paula, para que que você quer isso? Porque a gente é curioso mesmo, não tem nenhum fundo científico. É porque a Tá. gente gosta de números, né? A gente gosta de métricas, de números. Para quem não sabe, como a Rose Clerc chegou aqui, ó, de paraquedas, só que não, né? Do nada, decidiu entrar hoje. Do nada é ótimo. Nós já fizemos muitos trabalhos. Nós já tratamos uma senhora com elefantíase, nós já Nossa. tratamos pessoas com crianças, bebês que nasceram com síndromes respiratórias, enfim, cardíacas e tiveram êxito no tratamento. Nós já tratamos diversos casos, mas de todos esses casos, qual é o mais legal? Assim, que eu acho que é importante trazer aqui.
A pessoa queria a cura. Vou dar um exemplo que aconteceu com essa senhora da elefantíase e que a Aline, a Laure, acho que não lembro quem mais estava junto, mas elas duas eu lembro muito, muito forte. A Ju, Essa senhora da elefantíase, ela tinha problema de elefantíase nas pernas. E, e o doutor até, naquele dia que o doutor falou o tratamento, que eu nem, eu acho que era, eu nem lembro qual, lembrei. Eu lembro porque chocou. Ele mandou a senhora passar babosa numa perna totalmente infeccionada. Nessa hora, meu coração fez assim, ó. Falei, gente do céu, se me dá alguma coisa, né? Na minha humilde. Como é que é? Não é humilde, é na minha ignorância. ignorância. Eram Ele 7 mandou semanas de passar a tratamento. baba da babosa com algodão e colocar nas feridas. E era para Nossa, isso depois me chocou lavar tanto. Meu com coração saía da água boca. Eu ia morna e falando e meu sal. coração saindo junto pela boca. Pois bem, melhorou a perna da elefantisa da mulher, da senhora. Melhorou e ela começou até a andar de novo. Só Olha, que ela não queria mais viver e ela morreu de resfriado. nossa, eu O que que eu acredito que quero dizer toda com isso? doença tem um Vocês fundo entendem ou é que a cura sentimental, psicológico, a cura depende da pessoa também, eu estava acho. nela? E quando ela pediu a cura para o doutor, porque ela, a família pediu a cura, nem foi ela. Ela estava junto, mas ela queria morrer. E quem somos nós para julgar esse desejo dela? Ela só queria fazer a passagem. Ela era uma senhora, ela já era idosa. O que que o doutor fez? Porque depois eu fui conversar com o doutor, obviamente, não entendi nada. Não entendi nada do que aconteceu. E o que que o doutor falou? Nós ajudamos a tirar a dor, que era da erisipela, que ela estava. Erisipela não, perdão, da elefantíase, que ela estava sofrendo muito. Só que ela tinha dores mais profundas. Só que fazer a passagem, gente, morrer, nada mais é do que fazer uma passagem, do que escolher diferente. Quer ver, por exemplo, ah, morre um emprego e nasce outro. Não é assim que funciona? Tem gente que vai trocar de emprego. Não teve que morrer aquela relação com aquele emprego aqui? O que que é morrer? É só terminar, gente. Terminar é morrer. Terminar um ciclo é morrer alguma coisa. E a gente não começa outro ciclo? Ok? Isso é morrer. E tem mortes que podem ser tranquilas. São transformações que a gente aceita, que passam por um processo em que a gente vai entendendo. E era o que ela precisava, aquela senhora. Foi essa orientação que o doutor me deu na época, porque foi muito chocante. E ela passou, e o doutor auxiliou ela nessa passagem. Não estou dizendo que ninguém aqui vai morrer, gente, pelo amor de Deus. Não estou decretando a morte de ninguém. Não é isso, por favor. Mas, às vezes, pedir ajuda para os nossos guias e mentores para morrer, e eu não estou falando sobre a morte física. Pedir o auxílio dos nossos mentores para morrer é importante, porque morrer é tão importante quanto
nascer, crescer. Ontem eu fui, eu fui encontrar as minhas amigas do, do curso que eu fiz da formação da Louise Hay, né? Eu fui encontrá-las e nós fizemos. é, Foi muito legal. Foi um curso que uma chefe deu de como montar mesas de frios. E a gente estava lá, e foi muito gostoso. Tinha vinho, eu não bebo, então, mas assim, ainda assim tinha o vinho, os queijos, tá? E aí eu tava conversando com uma das meninas, uma amiga. Ah, é verdade. Peraí que eu já conto desse, Lara. E aí, eu tava conversando com uma das meninas e eu falei assim, putz, eu tô irritada com uma situação que eu não... blá, 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 blá. Ela olhou pra mim e falou assim, amiga, isso é só a dor do crescimento. Sabe aquelas bofetadas assim que você fala, é só a dor do crescimento. Ou vocês acham que só criança que tem a dor do crescimento? Que é a dor do dentinho que fica irritado? Que é a dor dos 12 anos, 11 anos, que dá aqueles tirão no osso? Que a criança... Meu filho, tipo, mês passado ele era mais baixo que eu. Esse mês ele já tá mais alto que eu. Como é que pode crescer 15 centímetros de um mês para o outro? Isso dói. É que a gente não lembra. Só que agora a gente não cresce mais. Eu, pelo menos, não cresço mais. Não sei se vocês crescem, né? Se tem alguma criança aqui para crescer. Mas a gente cresce emocionalmente também. E dói crescer emocionalmente. Seja uma nova profissão, seja deixar morrer crenças antigas. Deixar morrer crenças antigas. Eu estava falando com meu marido assim, vou falar para vocês. Meus maiores lovers são os meus maiores haters. Quem são? Meu marido e minha mãe. Porra, vocês não têm noção, cara. Olha, eles são terríveis. Os dois, os dois. Por quê? A minha mãe é uma hater de primeira. É uma lover, mas é uma hater. Quando ela gosta, nossa, ela... E quando ela não gosta, gente, vocês não têm noção como eu sou esculachada. É um esculacho. É um esculacho. Aí vocês falam assim, ai, Paula, É um você não tem aprendizado. casa. E ela vai se posicionar agora. Quem nunca viu eu dando uns comes na minha mãe? Todo mundo já viu. Mas por quê? Eles são os meus lovers e os meus haters. E todos nós temos, tá? Os nossos lovers e os nossos haters. Mas eles me fazem pensar e entender o quanto eu sou didática. Vou contar essa história do Alexandre. Eu sempre falava para ele o que para mim era muito claro na minha cabeça e que para ele não era, tá bom? Mas todo mundo sabe que lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, se alguém manda qualquer corrente que diz cuidado, alerta, eu deleto. Mas eu deleto sem dó nenhuma. E ninguém manda. Se vocês estão no grupo, vocês vão saber que lá não chega esse tipo de informação. Por que não chega de informação? Paula, você não sabe que existe golpe no mundo? Paula, eu sei, gente. Eu sei. Eu não sou imbecil, eu não sou alienada. Só que, se eu falar para vocês assim, ó, cuidado, como é que vocês vão se sentir? Se eu fizer essa emoção? Opa, em estado de alerta, com medo, não é assim? Eu tô vibrando já, eu já tô impondo para vocês uma emoção de alerta, de medo e de paralisação. Eu estou paralisando, eu estou assustando vocês, ok? Agora, se eu falo assim para vocês, gente, ó, por favor, se chegar um WhatsApp com o meu nome,
deem crédito, porque não sou eu. Clonaram meu telefone. Tudo bem? Eu dei a mesma informação? A segunda vez, vocês ficaram com medo ou simplesmente tomaram consciência? Tomaram consciência de uma situação que sim existe. Eu não assustei, eu passei um comunicado, ok? E aí eu estava falando isso pro meu digníssimo. E eu falei para ele, falei, Xande, não fala para mim quando eu estiver saindo de casa, não fale cuidado ao sair de casa. E ele não entendia o porquê. Eu falei, Xande, não fale cuidado, abençoe. Fala, vá com Deus, abençoe minha vida. Ele falou, mas por quê? É a mesma coisa. Eu falei, não, não é. Não é a mesma coisa. Você está colocando e projetando todo o seu medo e uma energia negativa. Não é energia negativa, é uma emoção de quantificada como baixa dentro da tabela Hertz, dentro da tabela do Dr. Hawkins em Hertz. Não é negativa nem positiva, é baixa e alta. E quando você abençoa uma pessoa ao sair de casa, você está emanando para ela todo o seu amor e que ela esteja protegida. Você está subindo a vibração das palavras na tabela de Hertz. E aí, o que eu expliquei para ele? Que quando a gente fica emanando, cuidado, cuidado, cuidado. Embora a gente está aqui, o cuidado vem aí, né, na vibração do medo, ok? Cuidado, cuidado. Tá na vibração do medo. Só que a gente tá aqui, ó. A gente tá, nem que você tá muito alto. Tá na raiva, que já é maior que o medo. Tá no orgulho, que já é maior que o medo. Tá na neutralidade, que já começam a ser emoções que, que começam a cocriar alguma coisa positiva na nossa vida. Só que, em determinado momento, tá aqui, ó, cuidado, cuidado. Em determinado momento do nosso dia, a gente está naquela emoção que sente medo por alguma coisa. Tchuf, puf, pegou. Porque tá no campo. Isso é rajada energética. Isso é ataque energético. É o que você mantra todo dia. Ah, mas Paula, vem de um lover. Vem de um lover. Achando que tá fazendo o melhor para você. Agora vamos subir? Se ele fala, Deus te abençoe, pá, Deus te abençoe, pá, e você tá aqui, ó. Às vezes você nem tá na vibração do abençoar, tá? Se ele fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, abençoa, abençoa, abençoa. Um dia, a sua energia sobe por algum motivo. Puf, criou a bênção na sua vida. Por que que eu tô contando isso para vocês? Para que vocês façam isso com vocês também. E eu estou dando o exemplo do Alexandre e o meu, porque de fato aconteceu isso. E a gente pode mudar esses detalhes na nossa vida. Ele falou para mim: Ah, mas você também já falou cuidado. Eu falei: Já, falei cuidado, e eu nem lembrava. E eu nem lembrava de fato. Ele falou: Ah, quando eu estava numa. Eu te liguei, eu estava dentro de uma favela e você falou, ai, cuidado, sai daí. Eu falei, de fato, eu emanei, ao invés de eu te abençoar e te pedir para te proteger, eu emanei o meu medo. Como é inconsciente, até um pouco irracional. Então, olhem para isso na vida de vocês. E é um eterno orai e vigiai, e não é a vida dos outros.
É um eterno orai e vigiai. Orai e vigiai. E não é a vida da Laure que a gente vai olhar e vigiar. Porque a Laure é a Laure. A Lu é a Lu. Claudinha. Claudinha é Claudinha. Cada um tem a sua vida. Toma conta da tua vida. Toma conta da sua vida. Porque ninguém se preocupa com a sua vida. É diferente ter cuidado. Assim como a escolha daquela senhora, e agora eu vou. Opa, peraí. Ah, assim como aquela senhora da elefantíase, que a escolha dela era se desprender de alguma coisa, era deixar ir. E a Laura aqui me lembrou de uma pessoa que tinha câncer no cérebro. Era um tumor no cérebro, perdão. Era câncer. Enquanto ela, a Eze conhece essa pessoa. Enquanto ela não foi viver a vida que ela desejava, ela sofreu com os efeitos disso. Hoje, ela já está vivendo uma outra vida, a vida que ela desejava. Ela vivia num emprego que ela não gostava, ela, ela vivia situações que a machucavam. E sabe por que que ela mantinha, palavras dela, tá? Eu não estou fazendo conclusões, não estou tendo conclusões. Sabe por que que ela mantinha a doença? Porque ela conseguia ficar afastada pelo INSS, recebendo trabalho, recebendo salário. Chocante isso, né? O quanto a gente faz, não ela, todo mundo faz alguma coisa que se machuca por ganhos secundários. É, olha lá, a Lilia escreveu a mesma coisa que eu falei, na mesma hora. Todo mundo faz algo que machuca muito por ganhos secundários. Todo mundo faz. Principalmente doenças. As doenças, elas são ótimas. Se você, por exemplo, teve uma mãe, um pai que só te davam atenção quando você estava doente, provavelmente você é um adulto dodói. Porque essa criança, ela quer atenção. Só que, para sua surpresa, ninguém te dá atenção. Aí você acaba ficando sofrida, sofrido. Não porque as pessoas não te amam, mas vamos combinar? Vamos combinar. Levanta a mão, quem aqui gosta de alguém sempre doente do seu lado? Eu não estou falando, gente, vamos voltar aqui, né? Eu não estou falando de quando a gente fica doente, por quê? Porque o corpo está reagindo a alguma coisa, a alguma situação que nós passamos, ok? Tipo, quando a gente pega uma gripe muito forte, Louise Hay, cadê meu livrinho, Luiz? Aqui, ó. Louise Hay. Para quem não conhece Louise Hay, ela é uma escritora norte-americana que ela curou o câncer através de reprogramação mental. E eu tenho esse livro há muitos anos, vocês percebem que ele é novinho. E foi minha mãe que comprou esse livro lá na década de 80. E eu conheci a Luísa lá na década de 90. E desde então eu gosto muito desse livro. E ela fala, você pode curar sua vida? E ela fala sobre justamente o que as doenças, como é que as doenças influenciam ou são provocadas pelo nosso corpo. Então ela faz relações entre a doença e partes do nosso corpo físico. Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês, eu já volto a, a- ao exemplo inicial.
Vamos lá. Distúrbios da menopausa. Alguém falou de menopausa aí. Medo de não ser mais desejada. Medo de envelhecer. Autorrejeição. De não ser boa o bastante. Qual é a afirmação que ela fala? Sou equilibrada e pacífica em todas as mudanças de ciclo. Abençoo o meu corpo com amor. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Passar pela menopausa é um ciclo da vida, não é uma doença, ok? A gente vai passar por isso. Mulheres e homens, andropausa. Ah, não, mas eu sou um alecrim dourado. Ótimo, alecrim dourado. Você vai passar por isso também. Todo mundo passa. É mudança, é cíclico. Vai acontecer. Só que, o que que é a doença? Ficar falando, nossa, realmente estou na menopausa. Tô, tô, tô na menopausa. Nossa, como eu sofro. Aí é a doença. Aí é estar doente. Porque a menopausa é, assim como a menopausa e a andropausa, elas são ciclos. Ah, Paula, mas eu sinto muito a menopausa. Ninguém tá falando que você não vai sentir. E eu peguei um exemplo aleatório, nem lembro quem foi, mas eu lembro de ter escutado, tá? Eu lembro de ter escutado, eu li que tá aqui no caderninho, eu não sei quem foi, e eu não estou falando pra ninguém isso. Agora, o que que é uma pessoa sempre doente? Ai, tô com sintomas da menopausa. Aí passou o sintoma da menopausa, nossa, mas agora me deu uma dor no mindinho que vai cair. Tenho certeza que meu dedo vai cair. Vai cair. Vai cair o meu dedinho. Aí o dedinho não caiu, né? Nossa, agora o pé caiu. Menina, torci o pé. Entende? É aquela criança querendo chamar atenção e criando doenças. Tem hora que o nosso corpo ele expressa e ele expurga as nossas emoções em formato de doença. Isso vai acontecer. Eu não estou falando que ninguém tem que ser 100% saudável o tempo inteiro. Não é isso, não é sobre isso. É sobre acolher esta criança, a nossa criança, e entender que ela não precisa de atenção desta forma. Porque sim, nós somos pessoas legais. E ninguém fica de bom humor o tempo inteiro. E que sim, é importante a gente se recolher e acolher. Recolher e acolher essa criança. Deixar sentir. Porque muitas crianças foram podadas. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Eu lembro que minha mãe, ela só fazia assim pra gente, ó, só olhava. Falei, nossa, a gente desmontava, parecia que fio a fio, assim, ó. Isso não quer dizer que ela fez com a intenção de nos machucar ou de criar um trauma. Ela só estava falando, não pode. Dentro das crenças dela. Minha mãe conta que ela não podia aceitar comida na casa de ninguém quando ela era pequena, que ela tomava bronca.
Só que aí veio a geração próxima, que sou eu e minha irmã. Você acha que ela ia deixar a gente aceitar comida se ela aprendeu que não podia? Provavelmente não. Até que ela entendeu que aceitar comida na casa dos outros era uma coisa normal e que poderia sim, que não precisava passar vontade como ela passou. E para ela era uma vitória deixar a gente comer, porque ela estava quebrando uma barreira dela. E para mim, e para a Milena então comia na casa de todo mundo. Era uma louca. Ela almoçava 4 vezes. Era uma louca. É verdade. Ela comia na casa de todo mundo. Todo mundo que oferecesse alguma coisinha para ela, ela comia. E para nós era normal. Não era uma barreira nossa. Como? É, para mim, algumas coisas. Eu estava conversando com as meninas do escritório, a fofoca do escritório, né? E elas são tudo novinha. Tipo, tem as meninas de 21, 22, tem uma de 26, tem uma de 30, são todas novinhas. E as de 20 e poucos, que agora já estão se formando, né? As assistentes. Elas viraram para mim e falaram assim: Ah, ai, como é que é? Ai, minha mãe sempre deixou eu dormir com o namorado em casa, desde os 16 anos. Aí meu olhinho piscou assim. Eu falei, porra, mano, imagina. Só fui viajar com o namorado quando eu tava noiva do meu marido. Ó, ó. E aí, tipo, isso é um tabu pra mim, porque meus pais nunca deixaram. Só quando eu estava noiva do meu marido. Eu tinha quase 30 anos nas costas. Eu comecei a namorar meu marido com 27. Eu já tinha quase 30 anos nas costas. Eu fui viajar com meu marido. Quando elas falaram isso, eu fiz, opa, o olhinho piscou aqui, ó. Falei, meu Deus, imaginar minha filha de 15 anos fazendo isso de jeito nenhum. Ó, E o olhinho piscou. foi, e foi, mas com constrangimento, né, da minha parte, porque como eu falava a voz jesuína, prometeu, prometeu, até que meteu, então não podia. Elas falaram assim pra mim, ó essa sacada, ó essa mudança. Ela falou assim pra mim, mas isso... E ó, eu e a mãe dela é um pouquinho mais velha que eu ainda, tá? Mas como muda, como não era a visão dela, da mãe dela, e passou para ela de forma natural, ok? Então, assim, minha mãe sempre falou: eu prefiro que vocês fiquem dentro da minha casa do que se aventurem em qualquer lugar perigoso. Hoje em dia, sim. Tá vendo? Ó? E hoje, essa menina, ela é muito responsável, ela é muito madura. E ela tem noção. E com 21 anos, a Má vai fazer 22 agora, com 21, ela fez jus mesmo. Com 21 anos, ela dorme na casa do namorado. A mãe dela vive a vida dela, porque ela tem um namorado que mora em São José dos Campos, ela mudou para São José. O pai dela mora no apartamento dele. Tem uma namorada também. E ela, de quarta, dorme na casa do namorado, de quinta, o namorado dorme na casa dela. E de final de semana, ela vai de malicuia para casa do namorado. E me trouxe uma nova forma de pensar, que talvez hoje eu ainda não esteja preparada, devo confessar. Porque não foi assim que eu aprendi. As minhas crenças ainda
entram em choque. E eu não tô dizendo que a mãe dela é minha responsável. Muito pelo contrário. Porque essa menina que eu tô falando, e as meninas em geral lá do escritório que eu tô falando, elas são muito maduras, muito comprometidas, muito inteligentes. Nada denigre a imagem delas. Elas são meninas normais. E que tá me fazendo olhar de uma nova forma toda essa rigidez que foi passada para mim. Por quê? Porque vamos pensar, gente, tem 49 anos. A minha mãe tem 38, a idade dela. 28. Quantos anos atrás? Não era normal isso. Não era normal isso. Era chocante. Só que agora a gente pode atualizar nosso drive sem espanar o nosso drive. O que que significa isso? Atualizar e não espanar. Atualizar é ir aos poucos e consentindo algumas coisas, com a consciência que a gente tem. Quebrar o drive é falar, eu sou moderna, agora minha filha vai trazer 3 homens para dentro de casa e tá tudo bem. E eu não tô falando da minha filha porque é menina, porque com o meu filho é a mesma ideia, ok? Não é menina ou menino, meus filhos. Não é porque eu vou falar assim, vamos incentivar a fazer uma suruba no quarto enquanto eu estou na sala. Não é sobre isso, porque isso vai quebrar a banca, vai deixar doente. Porque não é meu valor esse, eu não concordo com isso, vai me machucar. Mas é sim começar a pensar diferente. Eu já dei a educação. É provar para ela que eu confio nela, baseada na educação que eu dei. E eu não estou, ó, presta atenção. E para isso, eu não estou criticando o que a minha mãe fez comigo. Não é sobre criticar o que minha mãe fez. Ela fez o que ela sabia nas condições que ela tinha. E eu vou fazer diferente, agradecendo o que ela me ensinou, porque ela me deu valores. Eu tenho uma outra assistente que, óbvio que eu não vou falar nomes, né? Embora ninguém conheça, eu não vou falar nomes. Que ela é, esqueci o nome. Ela é gay, ela é sapatão, ela é lésbica. E ela é a pessoa, ela é engraçadíssima, gente. Vocês não têm noção do quanto ela é engraçada. Ela é muito engraçada. Cara, ela é divertidíssima. E ela é homofóbica. Ela é muito engraçada. Por que que eu vou dizer que ela é homofóbica? Porque ela, ela é mais homofóbica que nós. Assim, nós não somos e ela é. Por que que eu tô falando isso? Ela falou assim, gente, não há necessidade nenhuma das pessoas ficarem levantando bandeiras. Isso é pessoa que não se aceita. Ela tem 21 anos. Ela falou assim, eu sou o que eu sou. Eu falei, e fulana, vamos colocar um nome qualquer, vai. Gi, mas os seus pais sabem? Sabem. E eles te apoiam? Apoiam. Porque eu sou desse jeito e eu gosto de meninas. O que eu detesto, e ela fala com todas as letras, são pessoas que ficam na modinha e que não se assumem. Ou ficam defendendo uma causa que não sabe nem o que é. Percebe que com 21 anos ela dá uma aula? E eu não estou falando sobre idade, eu estou falando sobre maturidade. E de novo, lá atrás,
Se assim, nossa, você viu fulana? Essa pra- E hoje, alguém liga para isso? Não, ninguém liga. Ninguém liga. Sabe por quê? Porque hoje a gente descobriu que o Cazuza, tá começando a descobrir o que o Cazuza falou lá na década de 80. Toda forma de amor é válida. Tinha uma música do Cazuza sobre isso. E ele já era sábio, já tinha é, é, incorporado, não, já tinha encontrado, recebido esse download da espiritualidade. Toda forma de amor é válida. Não interessa o que você faz. Não interessa, interessa quem você é, não do que você gosta. Gente, eu não gosto de tomate, vou ser julgada por isso, porque eu não gosto de tomate? Eu não como maracujá. Vocês vão gostar menos de mim porque eu não gosto de maracujá? E eu não estou falando sobre ideologia política, sexual. Não. Eu estou falando sobre pessoas. E, de novo, eu sou palmeirense. Vocês não vão me amar porque eu sou palmeirense? Só porque vocês têm uma opinião diferente da minha? E daí? Qual é o problema da gente ter opinião diferente? É a criança ferida que quer pertencer ao grupinho. E que todo mundo tem que pensar igual. Não precisamos pensar igual. Nós não somos seres iguais. Senão, aqui dentro só teria loira de olho verde. Nós somos diferentes, nós somos únicos. Eu não estou dizendo que loiros de olhos verdes são mais bonitos. Eu estou dizendo que cada um tem a sua beleza. E cada um tem as suas escolhas. E quanto mais, e eu sei, ó, vem cá, para os pais com os filhos na atualidade que vão dormir com seus namorados no quarto dentro da casa, ou os pais que têm filhos que são homossexuais, que vêm de uma criação que era inconcebível. E eu tô falando disso, gente, muito honesta e abertamente com vocês, eu tenho 2 filhos. E eu estou falando também que eu passo por isso. Não é uma pessoa que não passa por nada e está falando de aleatoriedade. Não, eu tenho 2 filhos. Que sim pode ser um choque no começo. E minha filha não tem namoradinho, tá? Eu não estou falando isso que eu já estou vivendo. Não, não estou vivendo ainda. Mas eu sei que eu estou próximo dele. Ela tem 15 anos. Mas eu estou já entrando em contato com uma realidade que pode ser minha. E é alargar a estaca da minha mente e entender que eu a amo incondicionalmente. Eu não posso condicionar amá-la às minhas escolhas. Eu a amo de qualquer jeito. É óbvio que eu vou orientá-la. É óbvio que eu vou orientá-los, tanto ele quanto ela. É óbvio que eu vou mandar eles trocarem de roupa quando eu acho que a roupa tá feia. Mas ainda assim, usando. Vou brigar? Vou brigar. Outro dia, a Larissa e eu fomos no shopping. Eu tô falando mais dela porque eu falo mais pra ela.
Aliás, eu falo pro Henrico também, né? Falei, Henrico, pelo amor de Deus, tira essa roupa que tá horrorosa. Falo desse jeitinho meigo que vocês estão me ouvindo falar. Falo assim mesmo, meiguinho assim. Mas 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás, semana passada, eu acho que nós fomos no shopping, a Larissa estava com uma blusa totalmente surrada, porque só ia no shopping comprar o ingresso do cinema e voltar. Só que quando a gente chegou lá, a gente decidiu ficar. Só que ela estava com uma blusa muito feia. Falei, filha, vamos comprar roupa nova. E a gente comprou. Ela tava de regatinha, num frio do cacete. Comprei uma roupa nova pra ela. Tempo terminando. No shopping, não precisava, porque ela tinha roupa em casa. Mas, comprei. Isso é orientar. Talvez o jeito não seja muito legal. Talvez. Talvez o filtro seja um pouco ainda. Talvez. Pode criar alguma coisa, né, neles? Claro que pode. Eles vão tratar em terapia assim como eu já tratei. Porque como eles recebem é problema deles e não meu. É óbvio que tem que ter bom senso. Óbvio. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Olhem diferente, deixem morrer algumas crenças que a gente já não precisa mais. Crenças não são valores, tem diferença. Valores é aquilo que a gente acredita. Honestidade, liberdade, é, respeito. Isso é valor. Crença é tudo aquilo que a gente pode, que a gente acredita e que, se a gente não muda, não deixa morrer, aquilo ainda machuca. Que a gente pode acreditar em algo novo, substituindo aquilo. Quando a gente acredita em algo novo e se liberta e deixa morrer, nós nos tornamos seres mais saudáveis, mentalmente, fisicamente. E às vezes a gente precisa negociar com as nossas partes, principalmente com a nossa criança. Principalmente com a nossa criança interior, que aprendeu muita coisa e que nós nem sabemos o porquê acreditamos. Espera só um minutinho que eu vou pegar o carregador, senão você vai. Peraí. Desculpa, gente, estava ó, no fiozinho do carregador e só vi agora. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E dizer que, ó, spoiler em primeiríssima mão. Lembra que eu contei para vocês que, ó, já tô acabando, mãe. Eu sei que ela deve ter me gongado quando eu tava sem fone, mas calma, tô acabando, prometo. 1 ou 2 minutos. De 6 a 8 de novembro, eu vou fazer o retiro da Louise Hay, que vai tratar, trabalhar toda essa parte da criança interior, tudo. É um trabalho bem legal. Só que, é óbvio, são 17 vagas apenas. São 17 vagas. Vai ser num lugar lá em Ilhabela. Chama Templo do Ser. É uma gracinha, é uma pousada que eu vou fechar. É um lugar, Templo do Ser é um lugar que é destinado para este tipo de trabalho. Tanto que chama Templo do Ser. E ele é destinado para fazer retiros. Então, é fechado. Então, são, acho que, 6 ou 7 quartos.
Então, vamos fechar para o nosso grupo. É fechadinho para o nosso grupo. São 17 vagas. Dentro dessas 17 vagas, não pode, infelizmente, levar criança. Isso é uma exigência do próprio local. São só adultos. E tem quartos duplos e triplos, né? Depois eu vou passar tudo certinho. Só que, peraí, deixa eu só lembrar. Para vocês conhecerem um pouco disso, eu vou fazer 3 workshops. Para vocês irem conhecendo como vai ser. É óbvio que eu não vou conseguir dar o retiro em 1 hora, né? Senão não era o retiro, era um workshop. Eu vou fazer 3 workshops. Um sobre trabalho e merecimento. Eu quero que já que vocês coloquem na agenda, hein? Tô falando para vocês antes de colocar no Instagram, porque eu vou colocar no Instagram, tá? Ó, vamos lá. Primeiro workshop vai ser sobre trabalho e merecimento. Segundo workshop vai ser sobre a criança interior. E o terceiro workshop sobre prosperidade. Quando vão acontecer esses workshops? Vão acontecer nos dias 10/6, que é uma quarta-feira, 17/6, que é uma quarta-feira também, e no dia 23/6, que aí eu não lembro que dia da semana é. Eu sei que uma delas não era na quarta, acho que é na terça. Dia 23 é na terça. É óbvio que para quem eu vou abrir primeiro as vagas para vocês do grupo. Por que que eu vou abrir as vagas primeiro para vocês do grupo? Porque vocês estão aqui todo domingo, estão sempre comigo, e serão o preço do primeiro lote. Eu vou colocar 3 lotes. Por que 3 lotes? Porque é um investimento, e não é um investimento barato, devo confessar para vocês. Lá o local, é óbvio que estou fechando uma pousada. Então, só para vocês entenderem. Então, assim, vão ser 3 lotes. Lote 1, lote 2 e lote 3. É óbvio que para vocês que estão no grupo e me acompanham, vai sim ter uma, uma uma condição diferenciada. E por que que eu estou fazendo toda essa propaganda? Eu quero muito que vocês vão. Porque eu acho de fato legal. Eu gosto disso. Vocês sabem o quanto eu sou empolgada para isso. Assim, vai começar a sair essa semana. Já vou começar a fazer propaganda disso, mas eu já quero deixá-las e deixá-los a par dos assuntos. Uma coisinha que mais que eu ia falar? Acho que era isso. Então, participem dos workshops. Paulinha, como eu vou poder ir? Gente, eu não vou ficar brava com ninguém. Gostaria que vocês fossem? Gostaria que todos fossem. Vou ficar brava com alguém? Não. Mas participem e se organizem para participar desses Qual o workshops. horário dos workshops? E É eles terça. É. vê, mesmo quem não conseguir ir, e as meninas da mentoria de segunda-feira estão aqui. A Ezê, a Aline, a Laure, elas podem falar o que está acontecendo na vida delas com esses trabalhos que nós estamos fazendo. Então, se abram, se abram para isso. Esses workshops são gratuitos, tá, gente? Então, divulguem, se abram Eu para quero esses saber novos. o horário dos workshops. Mãe, te amo. Ah, não tem horário assim? Porque eu queria falar para a Miriam, para Sua tudo, mãe. mas então não tem horário, tá? Não tá conseguindo, gente. Hoje, hoje minha mãe foi calada pela tecnologia. Bom, enfim, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todos e cada um de vocês. Espero que vocês tenham levado para o coração tudo isso. E a gente vai se encontrando às segundas, às quintas, aos domingos
e quando vocês quiserem, tá bom? Um beijo.